Cumprimente quem está ao seu redor com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, boa noite, que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom ter você conosco. Nessa noite fria, tenebrosa de inverno em Salvador, não chega tanto, mas claro que quando dá uma chuvinha o baiano já fica preocupado de sair de casa, né? Ainda mais que nesses dias teve relâmpago, teve trovoada, teve trovão, foi forte o negócio final do ano aqui, né? Mas eu quero agradecer a sua presença, que bom que você conseguiu sair de casa, chegar até aqui no primeiro domingo desse ano 2020, um ano de abundância, um ano de bênçãos renovadas do Senhor sobre você e sobre a sua família. Especialmente você que está aqui pela primeira vez, você que é um dos nossos convidados, você que veio estar conosco, escolheu a Família da Graça para congregar essa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. Essa época do ano a gente vê muitos irmãos indo embora passear, estão por aí viajando, alguns realmente ainda estão no gozo de férias, ainda vão retornar no meio do mês, no fim do mês, e outros que aparecem de outras cidades, aparecem de outros estados, aparecem para conhecer Salvador e acabam passando por aqui, o que muito nos honra. Então, se esse é o seu caso, muito obrigado por sua presença, Deus te abençoe, leva um abraço muito carinhoso da Família da Graça, para onde quer que você vá, quando você retornar, que Deus te abençoe no seu retorno, vá muito em paz em nome de Jesus. Nós falamos sobre três desafios, 3 atitudes e 3 prioridades que nós temos para o ano 2020. Essas foram as ministrações anteriores. Se você quiser acessar o canal da Família da Graça no YouTube, ali você vai encontrar muito conteúdo legal, muitas pregações, muitas mensagens, dezenas de mensagens que você pode assistir e compartilhar com quem você ama. Então nós falamos sobre 3 prioridades para 2020, 3 atitudes para 2020, e hoje nós vamos falar sobre 3 desafios para 2020, para a gente fechar essa trilogia aí de final de ano, baseado na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, de 8 a 14. Se você está com a Bíblia física em suas mãos, se você gosta de caminhar com a Bíblia nas mãos, aí você pode abri-la na carta de Paulo aos Romanos. Do contrário, você pode também usar o aplicativo do celular, no smartphone, no tablet. Se você está com o seu aplicativo da Bíblia Sagrada, abra na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler capítulo 13, de 8 a 14. Você também pode acompanhar a leitura do texto da Palavra de Deus em um dos nossos telões. E eu quero ler com você a Santa Palavra de Deus. Eu peço sua total atenção para o texto da Palavra do Senhor agora. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, pois agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aleluia. Feche os seus olhos, põe a sua mão no seu coração, por gentileza, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque nós estamos começando este ano e começando bem. Nós estamos aqui em tua casa com o coração ardendo de expectativas, de sonhos. Muito obrigado, porque há tanta esperança no nosso coração, há tanta segurança, tanta certeza de fé, que o Senhor tem preparado um ano muito abençoado para nós, e nós recebemos este novo ano com muita alegria, e recebemos esta palavra de desafio
em nossos corações, toca em nós nesta noite. Faz, Senhor, algo extraordinário acontecer dentro de nós, muda-nos interiormente. Nós oramos para que esta palavra, que é substância, que é vida, que é alimento, venha agora com a revelação do Espírito Santo destruir fortalezas, argumentos, sofismas, impedimentos, barreiras, que faça cair por terra agora todo engano, toda mentira do inimigo, que as nossas mentes e os nossos corações estejam absolutamente cativos à obediência da Tua palavra. Nós oramos declarando neste lugar a Tua presença, a Tua unção que despedaça todo jugo, o Teu toque maravilhoso de poder na vida daqueles que recebem a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Diga: eu recebo a palavra do Senhor em nome de Jesus, aleluia. Então, final de ano, início de ano, é sempre um momento de balanço geral, é sempre uma oportunidade para a gente repensar na vida, nos ciclos da vida. Afinal de contas, o novo ano significa um novo começo, a gente tem oportunidades novas de zerar e de recomeçar, mas é sempre bom também lembrar que, como falamos desde o final do ano passado, não é uma questão mística, não é porque a virada de 31 para o dia 1º aconteceu que a sua vida vai mudar de repente, misteriosamente. Muitas pessoas até acabam ficando frustradas quando passa o glamour da festa, dos festejos de Natal, final de ano. Elas começam a perceber que muita coisa realmente não mudou, não houve uma mudança significativa, e elas começam a olhar para a realidade dos problemas que continuam acontecendo, existindo, que vem desde o ano passado e vem de outras épocas também, e elas ficam se sentindo frustradas. Eles dizem: poxa, eu pensei que esse ano ia chegar bombando, ia chegar com tudo, e eu estou sentindo que a coisa não está bem assim, continuo no mesmo marasmo, em algumas áreas da minha vida ainda precisam acontecer coisas que não aconteceram. E nós falamos no ano passado que isso depende muito mais da sua atitude, não é o ano que muda você, é você que muda o ano, é você que muda no ano novo. Através dessa mudança você vai provocar sim as mudanças que irão trazer o sucesso de Deus para a sua vida em 2020. Por isso a necessidade de estabelecer prioridades espirituais, por isso a necessidade de mudar de atitude em relação a alguns aspectos da nossa vida. E eu queria compartilhar nessa palavra do apóstolo Paulo 3 desafios que a gente encontra aqui, que são tremendos para a gente viver em 2020. Douglas MacArthur, ele escreveu o seguinte: a juventude não é um tempo de vida, é um estado de espírito. Você é tão jovem quanto sua fé, tão velho quanto suas dúvidas, tão jovem quanto sua autoconfiança, tão velho quanto seu medo, tão jovem quanto sua esperança, e tão velho quanto seu desespero. Eu tenho certeza que Deus está trazendo unção de renovo sobre a sua vida nesse começo de ano. Sim, você pode ter terminado o ano cansado, abatido, pode ser que você esteja um tanto quanto desanimado no começo desse ano, mas eu quero profetizar unção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu quero declarar renovo das suas forças físicas, emocionais e espirituais. Eu creio num Deus de avivamento, eu creio num Deus que, quando se manifesta com poder, Ele traz renovo ao nosso coração, Ele renova o nosso ânimo, renova a nossa alegria, renova a nossa esperança, e esse é o bálsamo que Deus tem para ministrar a tua vida nessa noite. Se você recebe, levanta a mão e diz amém, diz glória a Deus e aplaude ao Senhor, porque Ele é Deus de renovo, aleluia, glória ao nome do Senhor. Faça valer a pena esse ano 2020, posicione-se, receba a palavra da vitória, tenha fé no seu coração. Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Primeiro desafio que essa palavra traz é viver sem dívidas. Uau, posso ouvir um amém? Grande desafio para 2020, viver sem dívidas.
Uma jovem procurou seu pai, muito triste, chorando, desesperada, com lágrimas. Ela disse: papai, você me deu conselhos terríveis com relação à minha vida financeira. O pai disse: eu? Como assim, filha? Você me disse para abrir a conta num banco, colocar o meu dinheiro no banco, e agora parece que esse banco está com problemas, está acontecendo alguma coisa com esse banco, parece que o banco quebrou. E o pai disse: o que você está falando? Como assim? Esse banco é o banco mais sólido, é a instituição financeira mais sólida que nós temos no país. Não é possível, o que você está dizendo? Ela disse assim: é porque eu passei um cheque e o cheque voltou e está escrito insuficiência de fundos, eu acho que o banco está com algum problema. O pai disse: filha, o problema não é do banco, o problema é da sua conta, você passou um cheque sem fundo. Eu não sei se você já viveu uma situação de embaraço assim, mas quem já passou por uma situação de ficar endividado sabe como é desagradável, principalmente para quem é bom pagador, para quem não gosta de andar por aí dando calote nos outros, para quem tem um pouco de honra e fica angustiado quando está devendo alguma coisa. Eu sei que às vezes a gente passa por situações assim, por conta de algo inesperado que acontece. Você ficou desempregado, as suas reservas foram acabando, você não sabe o que fazer num momento como esse. Então é claro que muitas são as justificativas e os argumentos que a gente vai encontrar para estar passando por um aperto, por um vale e até mesmo por um cativeiro de dívidas. Mas existem muitas coisas que são sim responsabilidade nossa, são consequência de nossas escolhas, da maneira como nós administramos os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos, a maneira como nós lidamos com o dinheiro. E você precisa aprender a respeitar o dinheiro. O dinheiro precisa ser respeitado. Quem não respeita o dinheiro passa por problemas sérios nesta área. Eu quero agradecer a Deus por alguns irmãos, graças a Deus, alguns irmãos muito abençoados, que terminaram o ano 2019 sem dívidas, que conseguiram zerar suas dívidas, que estão entrando esse novo ano sem dívidas. Quero agradecer a Deus pela vida de alguns irmãos aqui da nossa comunidade, que são referência na área de gestão, de administração, são pessoas equilibradas, são pessoas controladas, são pessoas que estão fazendo investimentos, aplicações, não ficam gastando tudo que recebem, são pessoas precavidas, são pessoas previdentes. Eu louvo a Deus, e eu acho até que a gente precisa de um ministério nessa área, que estes irmãos nos ajudem como consultores, porque existem muitos irmãos que infelizmente não receberam dos seus pais um tipo de ensinamento necessário para lidar com a gestão das finanças. Sabe, às vezes a gente vê um casal, quando existe no casal um dos dois que é prudente, que é ajustado, que controla bem as coisas, e que o outro tem a humildade de entregar, e dizer: olha, você controla melhor, você administra melhor, você é mais técnico nessa área, então fica com você isso aí, porque eu sou meio bagunçado. A gente percebe um equilíbrio. Mas quando os dois são loucos, quando os dois são irresponsáveis, quando os dois são meio amalucados e gostam de gastar dinheiro e não tem controle de nada, aí a coisa fica muito complicada, porque as dívidas elas continuam chegando na caixa do correio. Sabe, pode ser até que algum dia você receba uma carta dizendo que você ganhou um dinheirão, mas deixa eu falar para você que isso é muito difícil acontecer. Geralmente o que você vai receber são dívidas, e elas vão se multiplicando, assim como ervas daninhas, como baratas, né? Essas coisas malditas que vão chegando do correio para a gente ter que pagar todo dia 5, todo dia 10, todo dia 18, todo dia 20. Você vai escolhendo datas diferentes, mas não muda nada. Você vê de repente seu mês está todo embolado, você tem que pagar um monte de coisa. Eu peço a Deus em nome de Jesus que te livre do cativeiro de dívidas. Eu já passei por situações assim há muitos anos atrás na minha vida. Eu tive que forçar aprendizado nessa área. Eu me lembro que eu rasguei talão de cheque, eu rasguei cartão de crédito. Eu disse: não quero saber desses negócios, e comecei a trabalhar só com dinheiro na minha mão, para eu aprender a lidar com ele, saber que como gastar, o quanto eu estou recebendo, o quanto está saindo, como sai rápido, como o dinheiro vai embora rápido. É difícil para a gente receber, mas é rápido para a gente gastar. E sabe, tem pessoas que têm problema nessa
área são compradores compulsivos, eles não podem ver uma promoção, não pode ver uma oferta, não pode ver alguma... Todo ano tem liquidação, todo ano tem oferta, todo ano tem promoção, toda hora aparece no mercado alguma coisa para te enganar, para te iludir, para te seduzir. Desculpa os comerciantes que estão aqui, mas a verdade é essa, tem sempre alguém querendo o seu dinheiro. Então as pessoas vão fazendo aí essas promoções. Eu vi entrevistas no ano passado, no final de novembro, na Black Friday, um monte de gente gastando dinheiro por conta. Teve um repórter entrevistando uma senhora: agora eu já gastei meu 13º, já estourei meu cartão de crédito, tudo, porque eu queria comprar as promoções da Black Friday. Eu estava aqui gastando, mas eu não consegui resistir, gastei o dinheiro todo na Black Friday, na Black Fraud, né? Tem gente gastando um monte de dinheiro aí, já entrando 2020 cheio de parcela. E essa coisa de parcela é uma loucura, que você uma parcela, mas é tão baratinha, a parcela de R$15, eu vi outra parcela de 22, outra parcela de 34, outra parcela, e quando você vai ter um monte de parcelinhas, é 3 de 12, é a 4 de 10, e você vai perdendo o controle de tudo. Pior coisa que pode acontecer é você cair na cilada de dever para banco, ficar devendo cartão de crédito, juros de limite, botando dinheiro na canequinha do diabo, seu dinheiro indo embora, você gastando sem nem saber. E tem algumas pessoas que cruzam essa fronteira e vão para a mão de agiota, de cigano, e aí, meu irmão, a vida vira um inferno, vira um inferno. Deus te livre esse ano de dever. Deus te livre esse ano de estar por baixo, de viver uma vida aprisionada a dívidas. Deus te dê sabedoria para você administrar os recursos que Ele tem colocado em suas mãos. Deus abra portas na sua vida. Deus abençoe a tua vida com prosperidade. Deus abençoe a obra das suas mãos. Deus te dê sabedoria, entendimento e o dom para adquirir riquezas. Em nome de Jesus, Deus te dê sabedoria para investir dinheiro, para aplicar recursos e vê-los se multiplicarem em nome de Jesus. Sabe, tem irmãos que têm problemas tão sérios com a questão do crédito, que também é um negócio meio sutil, né? O banco diz: você tem R$15 mil de crédito para gastar como você quiser. Ficam ligando. Eu já bloqueei esses telefones todos da minha vida, está repreendido em nome de Jesus. Fica ligando para você: você não está precisando? Eu disse: não, querida, graças a Deus. Você não quer fazer uma reforma em sua casa? Eu disse: não, graças a Deus. Você não quer emprestar dinheiro para alguém? Você não quer pegar dinheiro emprestado para sua mãe? Eu não. Mas você não ama a sua mãe? Eu amo. Você já pensou que nível de conversação? Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo um negócio desse. Camarada querendo me constranger que eu não amo minha mãe porque eu não pego dinheiro para ir emprestar. Que loucura. Então os caras estão cheios de argumento e a pessoa vai para o shopping. O shopping center é a Babilônia do consumo. É um lugar que você tem que entrar completamente revestido da unção de Deus. Não tem jeito de você entrar naquele negócio e não gastar alguma coisa. Um cafezinho, meu irmão, é R$15. Negócio de louco aquilo lá. Você entra naquele negócio, aquela musiquinha tocando, granito, tudo muito bonito, cheiro das lojas, aquele perfume todo, aquela coisa. E o sujeito vai com um cartão de crédito, com esse crédito abençoado. Ai, eu tenho crédito. Só que o bagunçado, ele não sabe mais o quanto ele gasta. E aí ele chega na loja, ele começa a ter uma relação, quase que, eu diria que é quase uma relação sexual com o cartão de crédito. É um negócio maluco, porque ele enfia aquele negócio lá na maquininha e ele não sabe se já pipocou tudo. E ele fica esperando. Ele fica esperando. E o negocinho está lá. O problema é no sinal. E ele já está suando. Aí daqui a pouco sai o papelzinho. O senhor vai querer a sua via? Não! Eu vou para outra loja. Aí entra na outra loja, bota na maquininha e fica lá. Até o momento que dá uma bomba, um problema, ele diz: acabou o crédito. Aí vai para casa botar a mão na cabeça para saber como que vai pagar as dívidas. Gente, em nome do Senhor Jesus, você precisa ficar livre desse tipo de mentalidade. Esse ano Deus quer fazer de você um investidor, um homem próspero, uma mulher de negócio,
negócios, um homem abençoado, uma mulher rica. Deus quer fazer de você uma pessoa feliz nessa área da sua vida, livre de todo e qualquer cativeiro. Ah, bispo, mas eu estou preso ainda, eu estou todo enrolado. Deus vai te desembaraçar, mas você precisa assumir posição, você precisa tomar uma atitude com relação a isso. Você não pode continuar em 2020 do mesmo jeito nessa área da sua vida. Agora só tem uma má notícia para te dar. Todos nós somos devedores do amor de Deus uns para com os outros. E essa dívida, de acordo com o apóstolo Paulo, é uma dívida que não é financeira, é espiritual e que ninguém pode pagar. Romanos 13:8 diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E faz sentido isso aqui, porque todos os mandamentos que são na área do relacionamento interpessoal, porque existem mandamentos lá nos 10 mandamentos, tem a ver com a minha relação com Deus. São mandamentos para o meu relacionamento com Deus. Mas existem os outros que são para o meu relacionamento em sociedade, para o meu relacionamento com as pessoas. E aí Paulo está dizendo, todos aqueles mandamentos: não adulterarás, versículo 8, versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento que tem a ver com relações interpessoais, se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo aqui, que nós não somos mais legalistas, que nós não estamos fazendo as coisas por força de um decreto, de um mandamento, de uma regra, de uma doutrina. E isso que o legalismo faz com muita gente. Ele começa a cegar as pessoas e elas se tornam presas à letra da lei. Paulo está dizendo: perceba que por trás de tudo isso que Deus está falando, existe uma motivação que deve ser essencial, senão não vai funcionar. É o amor que você tem por você mesmo, o amor que você tem pelo seu próximo. Porque quem ama não vai trair, não vai adulterar, quem ama não vai roubar, quem ama não vai mentir, quem ama não vai lesar, não vai prejudicar o seu próximo. 1 de Pedro 4:8 diz: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Deixa eu te dizer uma coisa: 2020, as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão nos machucar, as pessoas vão nos ferir, nós vamos ter problemas com as pessoas, nós vamos ter problemas dentro de casa, nós vamos ter problemas nos relacionamentos. As pessoas são pessoas, e nós também somos pessoas que temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, e nós também vamos falhar, nós também vamos errar, nós também vamos decepcionar alguém. E é por isso que a gente precisa aprender a amar e demonstrar esse amor de uma forma prática, da melhor maneira possível, perdoando, reconciliando. Que em 2020 Deus te leve a um nível de reconciliação, um nível de perdão ainda maior, um nível de graça nos seus relacionamentos. Você vai ter dificuldades com os seus vizinhos, você vai ter dificuldades no trânsito, você vai ter dificuldades no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, da faculdade, você vai ter dificuldades aqui dentro na igreja. Não se engane, é por isso que a palavra de Deus diz que este é o grande desafio do verdadeiro discípulo de Cristo: viver o amor de Deus de forma prática. Você será provado, você será testada no que diz respeito à qualidade desse amor na sua vida e do compromisso que você tem com o Senhor. Existem muitos textos na Bíblia que falam desse compromisso que eu e você precisamos para viver um ano sem dívidas. Por exemplo, nosso compromisso com o dízimo, com as ofertas, nosso compromisso financeiro com o reino de Deus. Essa é uma área que tem muita gente que não consegue ter vitória, ou porque é bagunçado, e o dízimo é um princípio de organização. Eu não consigo ver bagunçado dando dízimo regularmente, porque está sempre com a vida atrapalhada, sempre com a vida derrotada nessa área, e é um ciclo vicioso. Você precisa assumir um compromisso nessa área para se tornar dizimista e ofertante fiel. Ou também por outros conceitos e argumentos, sejam lá quais forem, que você precisa orar e pedir sabedoria e revelação a Deus, se você quiser potencializar a sua vida financeira em 2020. Pregar
pregar o evangelho. Paulo dizia assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Será que eu e você estamos vivendo nessa dimensão de dívida? Paulo disse: eu me sinto devedor dos gregos, me sinto devedor dos judeus, me sinto devedor de todo ser humano, porque eu fui alcançado por esta graça e não consigo mais me calar. Eu preciso falar para as pessoas que estão ao meu redor do amor de Deus. Será que em 2020 você vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus, sentindo-se endividado para com a humanidade que carece da revelação do evangelho de Cristo? Vou tocar agora num ponto que vai mexer com alguns casamentos, mas isso também é dívida que está na Bíblia. 1 Coríntios 7, versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo falando sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual de um casal, marido e esposa. Ele usa a seguinte declaração: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Em outras versões mais antigas diz: o marido pague à mulher o que é devido, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então todos dois têm que bater o ponto. Todos dois têm uma dívida com relação a esta área, que precisam pagar um ao outro, já que estão casados. E isso é compromisso que a gente tem com a palavra de Deus. É o padrão de Deus para a família, que não pode ser ignorado ao seu bel prazer. Olha o que Paulo diz no versículo 4: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E antes que as feministas se levantem para jogar pedra no apóstolo, da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Estamos falando de 2000 anos atrás, e essa palavra revolucionária está igualando homem e mulher no casamento. Todos dois têm necessidades e têm deveres a cumprir na relação conjugal. Paulo ainda diz no versículo 5: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo contentamento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Eu não conheço ninguém aqui na família da graça que fez jejum de sexo estando casado em nossas campanhas de jejum. Está aí um grande desafio, um desafio hardcore, um desafio assim, nível hard, nível muito alto, né? Para homens e mulheres que queiram entrar na campanha de jejum esse ano, logo no primeiro tempo, quando a gente começar a primeira etapa de jejum, dizer: amor, querido, vamos fazer uma semana inteira, vamos fazer 9 dias aí de jejum, bora orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, fazer esse jejum. Eu nunca quis fazer esse negócio em nome de Jesus, mas está aqui na Bíblia, meu irmão. Pode ser, Paulo está dizendo aqui, pode ser que alguém queira. Mas aí ele diz assim, ó, com mútuo consentimento. Tem que ser vontade dos dois. Não pode um dizer assim: eu estou em jejum. Aí você diz: como assim? Não, eu entrei na campanha lá da família da graça. O bispo disse que é para jejuar. Eu vou ficar 9 dias nessa área. A gente está zerado, não vai ter nada, nem conte comigo. O marido ou a esposa vai dizer assim: como assim? Mas eu não entendi, eu não estou nessa. Paulo está dizendo aqui: está errado. Você não tem o direito de fazer isso. Ainda que haja um consentimento mútuo, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente pela incontinência, por não terem domínio próprio. Veja como é equilibrada a palavra de Deus, gente. Agora, são áreas que às vezes você deixa a desejar. Você está devendo. Você precisa tomar posição esse ano de não ficar devendo nada a ninguém, porque esse é o mandamento bíblico: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Que Deus te dê muita graça, muita sabedoria para viver em 2020 livre de qualquer tipo de dívida espiritual ou financeira, para a glória do nome do Senhor. Se você recebe, diga amém. Dê mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é bom. Isso foi só o primeiro ponto. Eu não sei se eu vou para o segundo, porque eu estou sentindo que tem gente que está aí começando a ficar meio agoniado, meio angustiado. Tem gente que entrou aqui e disse: eu não sei porque que eu vim hoje à noite aqui. Vamos lá, posso ir em frente? O negócio vai estreitar ainda mais. Segundo desafio para 2020: viver acordado. Romanos 13:11: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O apóstolo Paulo está dizendo: entrem no programa do avivamento este ano.
Entrem no programa do despertamento espiritual este ano. Eu sei que tem gente que gosta de dormir. Eu conheço pessoas, já conversei com elas, dizem assim: eu amo dormir, eu gosto de dormir. Tem gente que não dorme muito, não dorme tanto. Conheço algumas pessoas, inclusive, que são campeãs, são para mim extraordinárias. Pessoas que dormem 3 horas por dia, 4 horas por dia. Eu nem sei se isso é legal, segundo a medicina não é uma coisa muito boa. O seu organismo precisa de sono para se recuperar, para se refazer. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir direito porque estão ansiosas, porque estão estressadas, porque estão preocupadas, porque estão vivendo uma vida sedentária. Quando você deixa de praticar atividade física, você começa a ficar com o seu corpo enrijecido, e você começa a ter um monte de problemas. Quando você pratica exercícios físicos, atividade física, esportiva, você sente que o seu sono é muito melhor, você dorme muito melhor, muito mais relaxado. Tem muita gente que não consegue dormir por causa disso aqui, ó. Tem isso aqui, está roubando o sono de muita gente, o ladrão de sono, isso aqui, ó. E vai para a cama, leva essa tela, fica lá horas e horas e horas assistindo coisa, vendo coisa, lendo coisa. Não lê a Bíblia, mas fica lá vendo Instagram, Twitter, Facebook, não sei o quê. Eu preciso atualizar, eu preciso... É um monte de coisa que vai botando na sua cabeça ali, e você já vai dormir com aquilo tudo na cabeça. Aquela tela azul emitindo radiação e roubando o seu sono. Meu Deus do céu, o que estamos fazendo? Tem muita gente com problemas do sono, mas também tem gente que está dormindo demais. Olha para o irmão que está do seu lado e faz assim: acorde, meu irmão. Não diga acorda, não diga acorda. Não diga acorda, porque ele vai ficar procurando uma corda. Não tem nada a ver com corda. Fala: acorde, meu irmão. Acorde. Desperte, dá um beliscão nele em nome de Jesus. Fala que foi o bispo que mandou. Acorde! Entre no programa. Para de adiar o que precisa ser feito na tua vida. Um monte de coisa em 2019 você não fez. Um monte de coisa ficou para trás porque você procrastinou, porque você deixou para depois, porque você deixou para amanhã. Todos nós somos muito bons em procrastinação. Todos nós temos alguma área da nossa vida e que estamos deixando, empurrando com a barriga. Às vezes nós somos diligentes em alguns aspectos, mas em outros nós estamos sempre protelando, sempre adiando. Sempre, não, eu vou fazer. Não, eu vou fazer. Não, eu vou consertar. Não, eu vou resolver. Começa com a faxina na sua casa. Tem gente que entrou esse ano de 2019, 2020, não sei como é que está seu quarto, como é que está seu guarda-roupa, como é que está seu escritório. Vamos começar a arrumar, vamos começar a limpar, vamos começar, chacoalha seu irmão aí do seu lado e diz assim: chegou a hora de arrumar a casa, chegou a hora de fazer o dever de casa. Acorde, meu irmão, acorde, meu irmão. Me responda uma pergunta. Me responda uma pergunta sinceramente. Porque a Bíblia chama o procrastinador de preguiçoso. É a linguagem bíblica. O preguiçoso. O preguiçoso, ele fica sempre se espreguiçando. O que acontece quando você dá uma boa ideia para um procrastinador? Nada. Nada. Não acontece nada. Porque ele não sai do lugar. Esse é o problema da procrastinação, principalmente a procrastinação espiritual. Nós sabemos o que precisamos fazer, nós sabemos o que precisamos mudar, nós sabemos que atitudes precisamos tomar com relação a ser batizado. Tem gente que deixou isso no ano passado. Não, no próximo eu vou, no próximo eu vou, no próximo eu vou. E já o tempo está passando, há uma urgência de Deus e que você resolva algumas pendências espirituais na sua vida, com relação à igreja, com relação à obra do Senhor, ao serviço, ao ministério. Você arrumou um monte de desculpas em 2019, mas 2020 não dá mais. Acorde em nome de Jesus. O diabo está tentando nos convencer que nós temos tempo de sobra, mas o apóstolo Paulo está dizendo que não é verdade. O tempo já está acabando, o tic-tac do relógio. Efésios 5, 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A procrastinação só torna as coisas mais difíceis. Tudo que você vai deixando para depois só tende a piorar. Por exemplo, uma dor de dente. Meu irmão, não
Se você está com algum problema no dente, procura urgente. Não fica esse negócio assim, não, estou sentindo uma dor aqui, estou sentindo um negocinho aqui, está um abscesso aqui. Não, mas eu vou resolver isso aí. Em fevereiro ou março, mais ou menos, eu vou resolver. Camarada, isso não vai dar certo. Isso vai dar problema. Algumas pessoas não entendem isso, que está na hora de acordar, está na hora de fazer aquele curso que você não fez, está na hora de tirar a sua carteira de motorista que você não tirou em 2019, está na hora de você se mobilizar para fazer as coisas que você sabe fazer e não fez. Sabe, algumas coisas dependem de Deus, e o que depende dele entrega nas mãos dele, que o poder sobrenatural dele virá sobre a sua vida esse ano. Mas existem coisas que eu e você precisamos fazer, e a palavra de ordem é: acorde, desperte do sono. Alguém disse: a melhor maneira de realizar seus sonhos é acordar. Tem gente que fica o tempo todo sonhando. Eu tenho sonhos tão lindos, eu tenho sonhos maravilhosos para esse ano 2020. Eu tenho sonhos espetaculares, eu tenho sonhos incríveis. Deus tem me dado sonhos maravilhosos sobre este ano. Chacoalhe esse irmão mais uma vez, diz: acorde, meu irmão, e vá realizar o seu sonho. Oh Deus, faz alguma coisa essa noite para mobilizar a tua igreja, para avivar o teu povo, para despertar essa congregação. Adiar uma coisa difícil a torna mais difícil ainda. Não esqueça disso. Tem coisas que acabam se tornando impossíveis na nossa vida, porque nós estamos deixando para depois. Paulo diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Há alguma área na sua vida que precisa ser trabalhada. Há algum problema no seu caráter que precisa ser tratado. Há alguma sombra, há alguma treva, há alguma coisa na sua vida que é uma brecha, que está dando legalidade ao inimigo para impedir o teu crescimento em 2020. Está na hora de você agir. Alguns de vocês não estão precisando de mais mensagens, de mais sermões. Alguns de vocês não estão precisando de ir para encontros e para retiros, e ir para conferências e participar de um monte de coisa esse ano. Vocês já ouviram muita coisa de Deus e não fizeram nada com o que ouviram. O Espírito Santo está falando com alguns de vocês com relação a pecados ocultos, coisas que estão encobertas na sua vida e no seu caráter, que precisam ser tratadas, e isso é despertamento. O verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, quando ele vem pelo mover do Espírito Santo, ele promove a santidade de Deus, e a santidade de Deus não está na exterioridade, como em muitas igrejas e em muitos ministérios. O que se fala sobre santidade é que você não pode isso, não pode aquilo. As pessoas estão preocupadas com o corte do cabelo, com o tamanho da saia, se pode usar calça, se não pode, se pode ter tatuagem, se não pode, se pode ter piercing, se não pode. Isso não tem nada a ver com santidade. Santidade é aqui dentro, é Deus trabalhando de dentro para fora o teu caráter. São as coisas que precisam mudar na sua vida urgentemente. Colossenses 3:5. A palavra de Deus usa uma expressão muito forte aqui, que foi traduzida nessa versão, a Nova Versão Internacional, da seguinte forma: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu gosto de uma outra versão que diz: exterminai, pois. Exterminar é uma ação que você precisa tomar deliberadamente. O que ele fala aqui? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Você está vendo aqui o Evangelho? O Evangelho não está preocupado com a sua roupa. O Evangelho não está preocupado com o tamanho do seu cabelo. O Evangelho não está preocupado com a sua exterioridade. O Evangelho está preocupado com o que está aqui dentro, porque é de dentro do coração do ser humano caído, maligno, que procedem as coisas ruins, e todas estas coisas estão aqui dentro. Pode ser que você seja muito bem resolvido em algumas dessas áreas. Pode ser que você lembre isso aqui e diga assim: bom, maledicência, não tenho problema com essa área. Linguagem decente, não, jamais. Sempre fui muito correto no meu falar. Mas em alguma área da sua vida você é fraco. Em alguma área da sua vida você precisa tratar algo. Em alguma área da sua vida
dúvida, você precisa de renovação espiritual esse ano. Todos nós temos esqueletos dentro do armário e precisamos tirar. Essa é a faxina que Deus quer que eu e você façamos na nossa vida espiritual em 2020. Não procrastine, não deixe para depois. Extermine, anule, aniquile o que está atrapalhando, impedindo você de crescer e de romper este ano. Acorde, faça alguma coisa sobre isso antes que seja tarde demais. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, diga amém, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor mais uma vez. Eu não sei se eu tenho que ir mais fundo, mas existe ainda um terceiro desafio. Vamos nessa ou não? Viver vestido. O pobre irmão, coitado, infeliz, triste, quando a esposa chegou em casa com aquele vestido que ela comprou no shopping, um vestido de R$2.500. O irmão olhou e disse assim: meu amor, o que é isso que você fez? Que loucura é essa? Você sabe que a gente não tem condição, por que você foi fazer essa compra? Ah, mas eu parcelei, e daí? Um vestido caro desse, pelo amor de Deus, onde você estava com a cabeça? Você não está vendo que isso é coisa do diabo? Ela disse: eu estava passando na frente da vitrine e de repente aquele vestido ficou olhando para mim, e eu olhando para ele, e ele olhando para mim, e eu olhando para ele. Ele foi me atraindo, eu não sei como aconteceu. De repente eu já estava lá dentro do provador, vesti o vestido, e parece que foi o diabo que ficou dizendo para mim: olha como você está linda, olha como você está bonita, olha como o vestido caiu certinho em você, deu certo, esse é seu. Eu não resisti. O marido: mas você já sabe o que fazer numa hora dessa. Você abre a boca e diz: para trás de mim, Satanás. Ela disse: eu fiz, mas ele de lá de trás disse: aqui de trás também está lindo, está muito bonito. Eu não resisti e comprei. Glória a Deus, que você tenha esse ano condição de comprar boas roupas, bons perfumes, bons calçados, em nome de Jesus. Eu sei que tem gente que gosta desse negócio de marca. Tem uma coisa muito interessante em se vestir para a ocasião própria, de maneira apropriada. É muito importante a gente saber como se vestir, vestir-se bem, vestir-se da forma correta, no seu trabalho, na igreja, em qualquer ambiente de socialização. É estranho, por exemplo, o estereótipo do crente de paletó e gravata na praia. É um negócio um tanto quanto chocante, não é não? Um sol de verão de Salvador, o sujeito com uma Bíblia gigante, com um paletó e uma gravata andando de sapato na areia, e as pessoas ficam olhando dizendo assim: mas será que para ser crente e agradar a Deus tem que ser dessa forma? Existe alguma coisa meio esquisita quando as pessoas não sabem se vestir da forma apropriada, da forma correta. Além disso, existem também paradigmas que precisam ser quebrados. É lógico que a gente não está aqui falando que para você vir para a igreja você tem que vir também de paletó e gravata, como alguns dizem que esse é um ambiente solene. Se você fosse ter uma audiência com o imperador, ou com o rei da Inglaterra, ou com o presidente da república, você iria mal vestido. E isso aí não tem muito a ver, porque sabe, são conceitos que a gente também já aboliu. Você pode vir de bermuda, pode vir de sandália, ninguém está preocupado com a forma como você está se vestindo para entrar aqui. Mas é claro que existe um princípio de decência, existe um princípio que orienta a maneira como nós estamos nos vestindo, para que não estejamos procurando com a nossa vestimenta despertar a sensualidade dos outros. Isso se chama na Bíblia de lascívia. Existem pessoas que infelizmente não estão sabendo se vestir, porque estão se vestindo de forma mundana, estão se comportando como o velho homem. E aí o apóstolo Paulo começa a falar de uma coisa aqui que é maravilhosa. Ele está falando de uma vestimenta espiritual, não tem a ver com a vestimenta exterior. A noite, versículo 12, está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Versículo 14, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Gente, é uma coisa maravilhosa. Vestir-se por fora é uma coisa, vestir-se por dentro é outra. Às vezes você pode estar bem vestido por fora, mas está nu por dentro. Às vezes você pode estar muito bem vestido por fora, com roupa de marca. Você entrou aqui todo marcado, da cabeça aos pés. O óculos, a pessoa olha, pim, tem uma marca. A camisa, a pessoa olha, pim, tem outra marca. O cinto, pim, tem outra marca. A calça, pim, tem outra marca. O sapato, pim,
tem outra marca. Tem gente que é um festival de marca. E aí, poxa, maravilha, glória a Deus. São pessoas que acham que a vestimenta é importante porque ela tem a ver com a sua imagem, a maneira como você se deixa mostrar para a sociedade. Glória a Deus, não temos nada contra as marcas não, meu irmão. Deus te abençoe esse ano, te dê condição de você comprar as marcas. O problema está em se endividar. Mas se você foi abençoado e tem dinheiro, compra a tua roupa de marca e fica feliz. Agora, uma coisa séria é quando a pessoa está vestida por fora e nua por dentro. A coisa mais séria que a Bíblia fala é quando você está vestido por fora, mas as suas vestes espirituais estão contaminadas. Se você está bem vestido por fora, mas se você está contaminado nas suas vestes espirituais, você não tem autoridade. Você entra aqui num lugar como esse, no mundo espiritual está acontecendo uma guerra. Anjos e demônios estão brigando nesse momento. Os inimigos querem ter oportunidade, eles querem achar alguma legalidade na tua vida para te destruir. O propósito de Satanás esse ano 2020 começou logo no primeiro minuto do ano. E ele já conseguiu levar um monte de gente. E ele continuará trabalhando esse ano. E o que faz com que ele tenha alguma oportunidade na sua vida é quando você está contaminado na sua veste espiritual. Não adianta você estar bonito por fora e sujo por dentro. É por isso que a palavra de Deus diz que eu e você precisamos nos revestir de Cristo Jesus para estarmos bem vestidos para o mundo espiritual. Deixa eu fazer 2 perguntas para você. Se você não puder responder agora, leva para casa, pensa nessas perguntas, são perguntas muito profundas. Se você pudesse voltar no tempo, só uma vez, para um momento exato da sua vida, em que você pudesse fazer tudo ser diferente, qual seria esse momento? Qual seria esse momento na sua vida que você diz, eu me arrependo tanto daquele dia, eu me arrependo tanto de ter tomado aquela decisão, se eu pudesse voltar uma vez só na minha vida, eu voltaria para esse momento e não teria feito o que eu fiz, e a minha vida teria sido totalmente diferente. Qual o momento na sua vida, na sua história, que você gostaria de voltar, se lhe fosse possível, se lhe fosse dada essa oportunidade de você voltar atrás, voltar àquele momento em que você até pensou 2 vezes, você disse, será que eu faço ou não? E você abriu mão de algum princípio, você tomou uma decisão e você está pagando o preço até hoje. Qual seria o momento na sua vida, único? Eu sei que tem vários que você pode se arrepender, mas existe aquele que você diz, esse aqui é demais. Esse, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito isso, jamais teria tomado essa decisão na minha vida. Segunda pergunta, se você pudesse ser outra pessoa, uma pessoa que você conhece, seja uma pessoa próxima a você ou uma pessoa distante, como uma celebridade, alguém importante, se você pudesse ser outra pessoa na vida, quem você gostaria de ser? Se você pudesse trocar de identidade, se você por alguma razão pudesse escolher ter nascido outra pessoa que você conhece, que você sabe, que talvez você admira, quem seria essa pessoa? Agora observe bem nessas perguntas, porque existe uma profundidade aqui que elas nos colocam em uma situação de impossibilidade. Você não tem como voltar atrás para mudar nada no seu passado, mas você pode mudar a sua história a partir de hoje. Esta é a verdade. Existem muitas pessoas começando este ano, infelizmente, olhando para trás, presas ao passado, vinculadas às suas escolhas erradas, estão vinculadas emocionalmente a traumas, a problemas, a dificuldades que sofreram no passado e talvez ainda estejam administrando nesse momento. Elas vivem debaixo de um peso, de uma carga, elas vivem o tempo todo se lamentando, olhando para trás e dizendo, ai se eu pudesse, ai se eu pudesse, ai se eu pudesse, mas a verdade é que você não pode, você pode hoje mudar e mudar a sua história daqui para frente. Segundo, se você pudesse ser outra pessoa, você não poderá ser outra pessoa a não ser você mesmo. Mas existem pessoas que influenciam a sua vida, e essa pergunta é uma pergunta profunda, porque quando você olha para alguém e admira, quando você olha para alguém e deseja o estilo de vida daquela pessoa, quando você olha para alguém, para as notícias que estão aí sobre o modo de vida, o estilo de vida de
algumas pessoas e você admira e você diz assim: ah, quem dera se eu fosse como ele, se eu fosse como ela, se eu fosse essa pessoa, se eu tivesse essas qualidades, se eu tivesse esse sucesso, se eu pudesse trocar de vida com essa pessoa, com certeza a minha vida seria muito melhor. Quando você admira alguém, isso fala do seu caráter, fala do que está dentro de você, das suas ambições, das suas expectativas, porque com quem você se associa, você se torna parecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os líderes religiosos que perseguiram e mataram Jesus agora estavam perseguindo os apóstolos de Cristo. E eles então tiveram um encontro com Pedro e João para interrogá-los, para confrontá-los. E quando eles começaram a confrontar aqueles homens simples, pescadores, indoutos, iletrados, não tinham diploma de teologia, mas estavam ali diante das autoridades religiosas, dos PhD, estavam ali sentados diante do sinédrio, daqueles homens que eram os mais importantes da sua geração, em termos de judaísmo, mas eles estavam cheios de uma autoridade, de uma graça, e eles falavam de uma maneira que aqueles homens olhando, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Oh, que coisa tremenda! Você ter sido tão influenciado pela presença do Senhor na sua vida, que você passa a agir, a falar, a se expressar e a viver como Ele. Jesus precisa moldar você em 2020. Você precisa se vestir de Cristo, se vestir dEle, para que a sua velha vida fique realmente para trás. Efésios 4, 22 a 24, Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Isto é o Evangelho da morte e da ressurreição de Cristo, o Evangelho que, quando cremos, nos coloca identificados com Ele na sua morte para morrermos para o pecado, e identificados com Ele na sua ressurreição para andarmos em novidade de vida. Sim, para nos revestirmos de Cristo precisamos estudar a palavra, precisamos estudar Cristo, precisamos conhecê-lo, meditar, porque Ele não está conosco em carne e osso, mas Ele está conosco pelo poder do Espírito Santo presente na minha e na sua vida 24 horas por dia. E à medida que você se deixa ministrar pelo Espírito de Cristo, Ele vai trabalhar em sua vida e produzir os frutos que são agradáveis a Deus, e isto é verdadeira justiça e santidade segundo o entendimento de Paulo e segundo o Evangelho da graça de Deus. Não, fuja do legalismo, fuja da religiosidade, fuja dessas doutrinas e desses conceitos que querem lhe aprisionar e lhe amarrar, como se você fosse ser mudado de fora para dentro. O verdadeiro Evangelho transforma você de dentro para fora, muda o seu caráter e não a sua exterioridade. Colossenses 3, versículo 9, eu estou chegando ao final, eu queria ler esse texto de Paulo, porque ele fala mais uma vez sobre despir-se da roupa do velho homem e vestir a roupa do novo, criado segundo Cristo Jesus. Olha o que diz Colossenses 3, 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha que visão revolucionária. Na igreja de Jesus não importa seu background, não importam seus diplomas, não importa a sua condição social, não importa a sua etnia, não importa quem você é ou deixou de ser, todos são iguais e Cristo é tudo e está em todos. Esta é a realidade do Evangelho. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando eu falar essas coisas, eu peço para você levantar sua mão assim e ir recebendo. Vamos trocar aqui o seguinte, ao invés de Hugo Boss, Lacoste, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, vamos falar agora aqui, profunda compaixão para você esse ano 2020.
vestimenta espiritual, bondade sobre a sua vida, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdão para você em 2020, reconciliação com as pessoas. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amor no seu coração. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Paz de Deus para você. Revestimento de Cristo é paz. Sejam agradecidos, gratidão para você. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Palavra de Deus em 2020. Palavra de Deus habitando em você ricamente. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos. Louvor, adoração, relacionamento com Deus, intimidade com a presença do Senhor, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo que fizerem, aí vem a exterioridade. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Pai, essas são as suas vestes para 2020. Essas são as suas grifes, essas são as suas etiquetas. É isso que Deus quer estampado no teu homem interior, na tua mulher interior. É isso que Deus quer, que as pessoas ao olharem possam perceber a presença de Deus na tua vida nesse ano 2020. Sabe, eu estava lendo um artigo sobre pessoas que fazem a interpretação de um papel, de um personagem no filme. E alguns atores são realmente espetaculares. Eles conseguem convencer através do filme as pessoas de tal maneira que eles recebem o Oscar, recebem premiações por causa da sua interpretação. Mas isso não é de graça, isso não é barato. Além do talento pessoal, além do dom, existe também muito trabalho, muito esforço. Quando aquele ator vai estudar o personagem, ele estuda, ele mergulha, ele lê muito, se for possível ver vídeos, ele vê, assiste, fica imitando os gestos, as expressões faciais. Ele mergulha de tal forma e tão intensamente, tão profundamente, que nesse artigo eu estava lendo que algumas desses atores têm dificuldade de voltar à realidade depois de um papel. Depois que eles assumem um personagem, que eles encarnam aquela interpretação, eles ficam tão envolvidos que alguma coisa daquela pessoa passa para eles, eles são afetados. Alguns deles têm que fazer terapia, alguns deles têm que fazer um processo de libertação para se dissociarem daquela figura, daquela personagem que eles interpretaram com tanta paixão, com tanta intensidade. É claro que nem todos os atores conseguem esse nível de performance, mas a gente sabe que existem alguns que são maravilhosos e que eles fazem isso de uma maneira magistral. Agora, se um ator pode fazer isso, eu quero propor para você em 2020 mergulhar em Cristo Jesus e fazer dele o personagem da sua vida esse ano. Se existe uma pessoa que você deve admirar e querer ser igual, é Jesus em 2020. Respondendo àquela pergunta, se você pudesse ser outro alguém, que você procure ser igual a Jesus. Sabe, a gente vai representar muitos papéis esse ano. Você vai representar, não tem jeito. Papel de marido, papel de pai, papel de esposa, papel de mãe, papel de filho, papel de aluno e por aí vai. São muitas personas que a gente tem que viver na nossa vida, no nosso dia a dia. E às vezes a gente se esquece da nossa verdadeira identidade. Quem nós realmente somos está aqui dentro. E é com isso que Deus está interessado. Não com os seus papéis sociais, não com as suas responsabilidades sociais. Elas são importantes sim, mas não são essenciais ao ponto do que está acontecendo na sua vida essa noite, aí dentro do seu coração. Porque é exatamente aí que Deus quer trabalhar, e é exatamente aí que o diabo quer lhe atingir. A grande batalha em 2020 será a batalha na mente. É aqui que o inimigo quer fazer o campo de batalha para te destruir, mas é aqui também, renovando o teu entendimento e te dando revelação sobre a tua identidade em Cristo Jesus, como filho de Deus, que o Senhor vai te dar um ano muito abençoado e feliz, um ano de abundância, um ano de restituição em nome de Jesus. Apocalipse 3:17, a palavra de Deus diz: você diz, estou rico,
Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algumas pessoas no leito da sua morte, e isso é fato histórico, se arrependeram e disseram: eu me arrependo de ter sido um cínico, de ter sido um cético, de ter sido um ateu, de ter sido um pecador. Mas nunca ninguém no seu leito de morte abriu a sua boca para dizer: eu me arrependo de ter sido um verdadeiro cristão. Faça sua vida valer a pena este ano de 2020. Viva sem dívidas, viva desperto, acordado, viva vestido de Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Louvado seja o nome